Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Caixa de Pandora. No programa de hoje vamos falar sobre os discursos de intolerância e ódio que vêm crescendo cotidianamente. O assassinato de travestis e gays, morte e estupro de mulheres, templos religiosos invadidos e destruídos, o bullying nas escolas, racismo, preconceito com pessoas que sofrem transtornos psicológicos, termos como homofobia, transfobia, feminicídio, xenofobia, genocídio da juventude negra e tantos outros começam a aparecer em rodas de conversas e nas redes sociais. Hoje, Giovanna Cambrone e Érica Jennifer falam de suas experiências em situações de preconceito e intolerância e nos ajudam a entender algumas facetas do ódio que crescem com a onda conservadora. Fico muito feliz quando a Lívia te convida para participar de treinamentos, para a gente conversar, trazer à tona para reflexão de profissionais como vocês, dispostos a aprender e a compreender um universo que muitas vezes não é dialogado. Não é dialogado por vários motivos, né? Por causa de tabus sociais, por causa de questões morais, né? E num ambiente, numa sociedade que a gente vive, que cada vez mais repercute um discurso de ódio contra as pessoas que são diferentes, né? A nossa sociedade, há muito tempo, tradicionalmente, colocou as pessoas em caixinhas, né? Enquanto a diversidade humana, a construção dos sujeitos sociais, a nossa construção das nossas identidades, de nós mesmos como sujeitos, é tão complexa, é tão diversificada, é tão múltipla, é tão plural. Estamos aqui em mais um Caixa de Pandora, hoje com a querida companheira Giovanna Cambrone, advogada, militante dos direitos humanos, com a Érica, diretora da Divisão Integração Universidade e Comunidade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma mulher negra, é uma profissional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o ódio, como superá-lo, sobre o respeito a cada um, independente do tom da sua pele, independente do gênero, independente de sua orientação sexual, de sua crença religiosa. O Caixa de Pandora hoje quer dialogar um pouquinho sobre o Brasil que a gente quer construir, sem preconceito, com liberdade, com igualdade, com fraternidade de verdade entre todos e todas. Giovanna, Érica, fiquem à vontade, a gente quer refletir um pouquinho. Acho que é bacana falar um pouquinho da trajetória de vocês, Giovanna. Então, obrigada pelo convite, de estar aqui participando do programa hoje. Minha trajetória começa na militância do movimento LGBT, né, e por ser uma mulher trans, então assim, a gente convive muito, né, principalmente nesse clima, nesse cenário que a gente tem vivido nos últimos tempos, né, de acirramento de um discurso de ódio, um discurso de intolerância com a diversidade sexual. Eu percebi minha identidade de gênero muito cedo. Não sei se vocês lembram do programa do Silvio Santos, né? Tinha um quadro no programa do Silvio Santos, um show de calouros, que era show de transformistas, né? Que iam com as mulheres, dançavam e tal. E aí, num determinado dia, Silvio Santos resolve entrevistar uma delas e ela fala para ele uma definição que é simplista hoje, que a gente que discute gênero e sexualidade entende como simplista. Ela fala para ele assim: eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Eu era criança, eu tinha 6, 7 anos, assistindo Silvio Santos com a minha avó. E eu falei, gente, eu sou isso. Eu falei, vó, olha só que interessante, uma mulher presa no corpo do homem. Que ele fala, sou eu. Meu irmão, para com isso, menino, quieta. Durante meu período de escola, todinho,
dos meus 6 anos aos meus 17, eu estudei no ensino regular, eu não ia ao banheiro. Imagina uma criança de 6, 7, 8 anos, filhos de vocês, talvez, um sobrinho, quem sabe, que não vai no banheiro porque tem medo de sofrer algum tipo de violência. Porque é um banheiro com o qual não se identifica. Com uma questão que deveria ser tratada no fórum íntimo, no fórum privado, mas ela vem assumindo um papel de relevância no cenário político e interferência de outros campos, do campo da moral, do campo religioso, do campo político, que vem acirrando um discurso e uma intolerância que acaba violando, não só violando direitos, mas propiciando que ocorra algumas situações, alguns casos de ódio extremo, não só no ódio verbal, nos palcos, nos palanques, nos púlpitos religiosos, mas nos ataques mesmo que geram mortes, assim, nas piores hipóteses gera morte. Então, assim, hoje tem pessoas no Brasil sendo assassinadas por sua orientação sexual, assim, sendo brutalmente agredidas apenas pelo ódio daqueles que praticam a intolerância. Isso está acontecendo no Brasil. O Brasil tem um índice alarmante de assassinatos por questão da orientação sexual e da identidade de gênero. O Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas trans, travestis e transexuais. Só esse ano, mais de 100 pessoas trans foram mortas. E são dados assim, são dados que não são subnotificados. A gente suspeita que uma quantidade maior de pessoas trans foram mortas ao longo desse ano, porque a maioria dessas pessoas não tem as suas identidades reconhecidas. Então, nos boletins policiais, nos autos de ocorrência, não colocam a identidade trans, colocam a identidade civil, a identidade do seu nascimento, do seu sexo biológico. Então, assim... Isso entra no rol de crimes comuns, de homicídios comuns. Não são notificados como um assassinato transfóbico. Mesmo acaba ocorrendo com as notícias que a gente tem de assassinatos motivados por homofobia. Eles acabam sendo subnotificados ou não apontados como motivação do ódio homofóbico. Érica, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, do seu olhar aí nesse espaço da universidade, mas principalmente na trajetória, na vida, como é que tem sido isso? No Brasil, ainda tem discriminação, Érica? Sim. Olá, Jefferson. Olá, Giovana. Agradeço a oportunidade de estar hoje aqui com vocês, discutindo essa temática que é bastante atual. Como você perguntou, a gente falar de discriminação, de preconceito, de racismo no Brasil atual tem sentido? Tem muito, porque diariamente a gente vivencia situações de racismo no Brasil. Então, a minha trajetória profissional se inicia como professora municipal. Na maioria dos anos eu trabalhei com turmas de educação infantil e ali meu olhar para a questão racial ele foi se despertando também, porque eram muitos os casos de preconceito, de discriminação que aconteciam no cotidiano da escola. Então um dia nós estávamos brincando com as crianças nessa minha turma de educação infantil, de uma cantiga de roda, chamada Linda Rosa Juvenil, e uma das crianças vai para o meio da roda e uma outra criança me pergunta, mas tia, existe flor preta? Aquela criança que tinha ido para o meio da roda era negra, e causou esse estranhamento, E eu comecei então a refletir, nesses lugares que são concedidos às populações negras, às crianças negras, e como que isso perpassa também o imaginário infantil, porque todos nós estamos inseridos nessa cultura, Então as crianças também, e elas começavam a demonstrar, essas representações de preconceito e de racismo. E a partir daí eu estudei, concluí minha graduação em pedagogia, o tema da minha monografia
foi o preconceito racial, né, e depois no mestrado também estudando a temática racial, né, e eu considero assim, o espaço da educação como um lugar muito importante para desconstruir esses preconceitos e estereótipos, né, porque a educação ela tem esse papel transformador também, né, então a importância do professor, ele estar bem formado, né, para poder não reproduzir esses preconceitos, esses estereótipos que a gente vê tanto espalhado. Então assim, no cotidiano da escola, muitas das vezes tinham murais que apareciam só crianças brancas, né, ou até mesmo livro, materiais didáticos que o professor trazia para o cotidiano da sala, mas que não representava a totalidade de crianças que frequentavam aquela escola, né. Então, no próprio processo de elaboração do material didático, naquilo que se apresentava na escola, você já tinha um corte discriminatório, né? Um corte sim, onde essa multiplicidade, onde não aparecia. Não aparecia. Sim, porque, né, se a gente for pegar aí os contos de fadas, né, eles trazem um perfil, né, um ideário ali de beleza, né, de estética, e muitas das crianças negras não se enquadravam nesse ideário, né, então a necessidade de estar pensando nesse material, né, nesses cartazes que estão espalhados pela sala, nesses livros que as crianças têm acesso, de forma que elas se sintam também representadas, né, que contemple também essa diversidade étnico-racial, né, isso é muito importante, porque isso daí revela, né, uma invisibilidade das populações negras, né, na mídia, nos materiais didáticos, e ao mesmo tempo que revela uma invisibilidade, por outro lado também, né, a gente vê muitos estereótipos. Então tinham livros, né, que já demonstravam as crianças negras descalço, ou então ou só naquela parte que é da escravidão, né, como aquele estereótipo mesmo com os lugares que são destinados às populações negras. Então, eu considero muito importante, né, a educação. A educação tem esse papel transformador. Desde 2003, nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, né, que ela institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África. Então, essa lei, né, vem trazer esse resgate da África sob uma outra perspectiva, porque sempre que a gente pensa em África também tem um pouco daquele estigma, né? Da pobreza, da violência. Isso, né? De um lugar pobre, né? E não se traz esse aspecto cultural da importância dos africanos na construção da nossa sociedade. Né? Sempre do lado negativo. Então, nós temos esses avanços, né, na própria legislação, na lei, que eu acredito que possa estar possibilitando, né? Romper com essas barreiras e essas problemáticas raciais que alcançam desde as crianças pequenas, né, eu trouxe a realidade aqui das crianças pequenas, até a universidade. Outros depoimentos pessoais e vídeos institucionais complementam este painel da diversidade, onde ser diferente não é um problema, mas a essência da própria democracia. O discurso de ódio e a discriminação está presente no meio acadêmico. As pessoas acham que não existe preconceito no meio acadêmico no Brasil, mas é muito e é gritante. As pessoas, elas simplesmente te atacam única e exclusivamente pela sua característica física, por você se locomover com uma cadeira de roda. Estou graduando em comunicação e a gente acha que pelo fato de estar criando comunicadores, formadores de opinião para o mercado, isso, a cabeça está mais aberta, mas não está. É muito absurdo as pessoas te atacarem, as pessoas te agredirem com um discurso todo discriminatório e falar que o seu lugar não é ali, que você não tem que estar ali. Então, assim, eu busco sempre levar a informação para quem não tem. Então, tem pessoas que não sabem lidar com cadeirante, não conhece, nunca teve contato. Então, eu prefiro que a pessoa chegue na dúvida do que na agressão. Então, eu sou super aberta ao diálogo. É mais fácil alguém falar assim, eu não tenho contato com cadeirante. Como é que um cadeirante dirige? Como é que um cadeirante namora? Como é que ele sai? A gente vai sentar, vai trocar um papo, eu vou falar a minha experiência. Porque cada cadeirante, eu sou lesada medular. Cada caso é um caso. Eu conto o meu super tranquilo. Agora, a pessoa na ignorância te atacar, falar que você não tem que estar ali,
Eu não concordo. Então, eu busco sempre, eu enfrento, eu dou minha cara a tapa, eu questiono, eu processo, eu bato de frente. Porque eu não tolero nenhum tipo de preconceito e discriminação. Então, assim, se eu tiver que passar por algumas situações constrangedoras, eu vou passar para outras gerações de pessoas com deficiência, qualquer limitação não venha passar. Como é que, em termos de política pública, Giovana, Érica também, a gente pode ficar livre aqui para ir dialogando, interagindo. Como é que está, Giovana, em relação a esse debate, né, do chamado crime de ódio, em relação a políticas públicas que combatam a discriminação? Como é que está isso hoje do ponto de vista tanto federal, no município? A gente tem avanços? O que pode ser pautado hoje, não só em termos de uma reflexão, numa perspectiva humanista? A gente está aqui no encontro e dialogamos no nosso cotidiano com muita gente que não só nos respeita, como entende que a convivência em sociedade pressupõe a convivência não daquilo que é diferente, né, mas de nós como somos. Né, e nós como somos, né, somos parte de uma mesma configuração societária, somos parte de uma mesma história, né, e não há porque de verdade, seja por nossa orientação sexual, seja porque a gente tem um tom de pele um pouquinho diferente um do outro. Né, eu sou a representação da história brasileira. Né, minha avó, tradição portuguesa, filha de português, meu avô, negro. Né? Eu sou parte desse Brasil e pouco importa na minha convivência qual é a minha orientação sexual, a cor da minha pele, em que pese o fato de eu ter nascido com a pele mais branca, né, não tenha me livrado, né, de muito do que a Érica enfrentou na sua trajetória, de vivenciar e sentir, né, essa parte dessa herança patriarcal, essa herança conservadora que está tão presente na história brasileira, que não foi reparado, né? Dessa herança em que o machismo, em que o homem tem uma centralidade na ação e que tenta tratar como ruim tudo aquilo que não é igual ou não seja centrado no homem branco, né, digamos assim. Como é que está isso em termos de política pública? Como é que estão os debates, né, nos espaços dos movimentos sociais? Então, os debates em termos de política pública, nos últimos anos a gente acompanhou alguns avanços, né, mas são avanços que também vêm acompanhados de retrocessos, né, assim, avança 2 passos, como joguinho de tabuleiro, avance 2 casas, volte uma, avance 2 casas, volte uma. Então a gente tem acompanhado o movimento mais ou menos assim em termos de políticas públicas. Nos últimos anos, pelo menos essas temáticas, elas vêm sendo pautadas tanto pelos movimentos sociais, quanto dentro dos organismos, das instituições democráticas que se abrem para esse tipo de debate. Né? Ministério Público, Defensoria Pública, alguns órgãos federais têm pautado muito esse debate. Né? No entanto, a gente enfrenta um cenário no Congresso bastante conservador. Né? Isso faz com que esses debates girem em torno das políticas públicas, mas não se constituam como marcos legais. Né? Não tornem lei. Não se efetivem como legislação de fato que proteja essas populações, esses segmentos sociais, que são já marginalizados, estigmatizados e vulnerabilizados de qualquer forma e na maior parte das vezes, vítimas de violência. Né? Por exemplo, foi aprovada a lei do feminicídio, né? que é uma tipificadora, um agravante. Trata, no caso do crime, de ódio contra mulheres. Né? Quer dizer, a pessoa que mata ou agride e leva à morte de uma mulher pelo fato dela ser mulher. Pelo fato dela ser mulher. Né? É um crime de feminicídio. Mas, por exemplo, na aprovação dessa lei, retiraram, por exemplo, a identidade de gênero. Ou seja, tipifica como um crime de ódio o assassinato de mulher, né, como um agravante, mas não tipifica esse mesmo crime contra mulheres transexuais ou travestis. Ficou fora desse projeto. Ficou fora dessa lei. Sabe? Então, assim, a gente vê alguns avanços e
também, mas ao mesmo tempo alguns retrocessos, né? Isso em vários segmentos, vários campos, assim, a gente acaba percebendo essa movimentação. A gente vive um momento do Brasil onde muito está sendo discutido, né? Mas a sensação que eu tenho é que a representação, principalmente no legislativo brasileiro, né? Ou seja, os responsáveis pela formulação, por representar os interesses da sociedade brasileira, né? E de transformá-los em legislação, em arcabouço legislativo no sentido de regular, no sentido de afirmar direitos, né? Os responsáveis, em última instância, por fiscalizar as políticas públicas, na prática, ou são absolutamente ausentes, fazem desses espaços legislativos não um espaço de representação da sociedade, não um espaço de afirmação de direitos civis, mas sim um espaço de negócio, né? Então, os caras estão preocupados em utilizar, em pensar, a partir dos seus mandatos, formas de enriquecimento individual, formas de representação de lobbies empresariais, né? E isso causa não só a dificuldade para que o debate flua, como acaba por fazer se expressar muitas vezes nesses espaços uma forma de representação que não representa o povo brasileiro, e sim os interesses econômicos de uma parte daqueles que operam nos espaços empresariais brasileiros. Em geral são homens de meia idade, brancos, né, absolutamente, como regra, machistas, conservadores, né? Você tem um regramento eleitoral, muitas vezes, da campanha, do financiamento, do recurso, né, que leva a um tipo de representação, você dizer? Não, e fora isso também, assim, eles representam uma moral conservadora, né, da qual eles não querem perder voto. Então, eles agem de forma a conduzir essas discussões de acordo com como eu posso, com a equação mesmo, matemática, como eu posso, qual é o meu posicionamento para que eu possa ter um percentual de votos maior, né? E, assim, a gente não tem representatividade. A representatividade feminina dentro do Congresso é baixíssima. Mesmo com a lei de cotas, né? A representatividade negra também é muito baixa. Sim. Né? Para não falar de outras populações. Indígena não tem. LGBT tem um eleito somente. Né? Então, assim, a representatividade desses grupos é totalmente minoritária dentro do Congresso. Você falava, Érica, um pouco da questão do sistema de cotas e da representação dessa... Da própria lei de cotas, né, para mulheres no Congresso, né, na política. A gente vê que ainda há uma diferença muito grande, né, de parlamentares do sexo masculino, parlamentares do sexo feminino, e dentre essas que conseguiram, né, ingressar na carreira política, mulheres negras ainda é um número bem menor, né? Isso a gente vê, né, em vários espaços, né, mas reflete muito dessa dinâmica, né, dessa ideologia racial brasileira, né, onde os negros, né, são até considerados minoria, mas nós somos o segundo maior país de população negra, né, mas de fato, minoria política, né, ainda temos, que lugares de representação, eles são difíceis, né, a entrada no negro na universidade é difícil, né, ainda nós não temos um acesso das populações negras ao ensino superior. Isso vai reverberando, né, em outros lugares, onde a gente também não vê as populações negras, e realmente são situações que se mantêm, né, por anos nessa reprodução. Essa discussão, eu acho assim, ela está entrecortada, né, de um debate, de uma reflexão que a gente precisa ampliar na sociedade brasileira, né? Você vê, o papel dos meios de comunicação, né, o monopólio dos meios de comunicação, o papel dos meios de comunicação. O papel da educação, ou seja, no sentido dos gestores públicos, na formulação de políticas públicas pensando educação, cultura. O problema da legislação que tipifica, né, o crime, tanto do ponto de vista da penalidade para o racismo, ou que tipifica, né, o crime de ódio, né, que é algo que também não se consolidou de fato de maneira ampla. Eu digo porque se a gente não junta isso, né, eu acho que esse é o corte necessário a ser feito em termos de política pública no Brasil, fica muito difícil da gente conseguir
dar voz, muitas vezes, eu ia usar o termo assim, dar voz a minorias, mas eu não sei nem se isso poderia ser afirmado hoje em termos de sociedade brasileira. Na questão racial, não tenho dúvida, a maior parte da população brasileira é negra, né? Agora, mesmo em relação à questão da orientação sexual, a possibilidade de alguém se declarar, ou mesmo, muitas vezes, as pesquisas, a organização desses processos, a carga de preconceito é tão grande, a ausência das pessoas se verem representadas, né, nos espaços da mídia social como um todo, nos espaços da educação, espaços onde você possa fazer esse diálogo de maneira democrática. A ausência dessa possibilidade de você se identificar, se ver representado é tão grande que é quase impossível, né? Lembrando aqui o que a Érica falou, da criança que disse, bom, mas tem flor preta, né? Que causa estranheza, né? Causa tanta estranheza quando a gente vê, né, alguma pessoa negra num lugar que normalmente ela não estaria, né? Então eu vivencio isso assim muito, né? As pessoas me perguntam, mas você vivencia racismo? Sim, muito. Então eu tô cansada de ir em lugares, em lojas mesmo, que as pessoas me confundem com vendedora, me confundem com algo, né, que normalmente as populações negras estão nessas funções, né? Então causa estranheza, causa espanto a gente pensar num médico negro, num jornalista negro, porque são lugares que foram impostos, né, e que tradicionalmente vêm sido concedidos às populações negras, não só, né, esses lugares, mas também os estereótipos, né, de marginal, né? Então esses lugares, eles precisam ser rompidos, né? Essas barreiras, elas precisam ser rompidas, né? E você falava da questão das políticas públicas, né? A gente tinha o Ministério de Igualdade Racial, que ele foi uma junção, né, ali, como você falava antes, né, tem avanços e tem retrocessos, né? A gente avançou na questão racial em termos de legislação, né, a ponto de a gente ter esse Ministério da Igualdade Racial, e atualmente o Ministério da Igualdade Racial já contempla, né, outras diversidades, mas que também, né, merecem ser representadas, a meu ver, né, merecem ser representadas. Tem lutas específicas, né, que poderiam ter realmente um ministério, um lugar de atuação política maior, e que atualmente não tem. Então a gente se pergunta, né, por que a questão racial, né, muitas das vezes é a primeira opção, né, quando se tem que fazer um corte ou se fazer um outro remanejamento, né, por que a questão racial entrou nessa junção, né? Porque outros ministérios continuaram com as suas pautas específicas, mas a questão racial não. Então ainda é um lugar de luta, né? Mas acaba que esses grupos minoritários são os primeiros a serem rifados quando tem que fazer uma composição política, né? Porque são grupos que ou não vão dar voto o suficiente. Sim. Isso é o que a maioria das pessoas pensa. Quando você falou a questão de abrir espaços e se representar, né, em determinados espaços, você falou da pessoa negra e no ambiente de trabalho, pensa uma mulher trans como advogada. Né? Normalmente pessoas trans são estigmatizadas e são colocadas nas calçadas da vida para serem prostitutas ou no máximo em salão de beleza. Né? E falam isso porque assim, eu já ouvi discursos de ódio, por exemplo, situações de a outra parte de um processo judicial falar que a cliente que eu representava não ganharia a guarda do filho porque eu sou uma mulher trans. E que uma juíza nunca concederia a guarda do filho para alguém que tivesse uma advogada trans. Desse jeito, João? Desse jeito. Isso é um absurdo. Agora, né? É atual, né? É atual. Tem alguns meses, sabe? Isso acaba sendo reforçado muito por essas lideranças, né? Acho que você não tem que se preocupar em ser igual a ninguém. Porque a ideia é exatamente que seja diferente. Eu lembro de um momento de um cara virar para mim e falar: isso é uma fase, vai passar. E aquilo ser extremamente reconfortante para mim, né? Porque era alguém que estava me dando uma pista. Aí eu fui reparando o quanto isso era diferente quando eles começaram a me mostrar que era diferente. Quando os meninos começaram a mostrar que eu não era igual a eles e que isso incomodava a eles muito mais do que a mim. Mas eu já me achava tão não igual a eles em tantas coisas. Gostar de menino era só uma delas.
Todo dia eu chegava no meu colégio e eu sabia que eu ia passar por uma tortura psicológica. Todo dia. Eu chegava, as pessoas me olhavam, as pessoas falavam e faziam comentários e xingavam, não sei o quê, e eu todo dia tinha que passar por aquilo. Não tinha com quem conversar. Eu tive que passar muito tempo sozinho, fugia de muito bullying que acontecia pela escola. E para evitar constrangimento, não só para mim, mas para as outras pessoas que estivessem ao meu redor, eu também fugia. Eu não fazia parte nem do grupo das meninas, porque eu não fazia as mesmas coisas que elas, e nem do grupo deles, porque eu não era um menino, na verdade. Sempre me vi como uma menina, desde criança. Mas eu percebi logo que não era bem assim que as coisas funcionavam. Eu tinha muito medo do que ia acontecer. Eu queria que alguém tivesse chegado naquele momento e me dito: tudo bem, André, vai dar certo, você pode escolher o que você quiser. Eu acho que não tem problema algum, você vive a tua vida diferente do modelo que teu pai implantou, enfim. Eu acho que a gente carrega um pouquinho mais de peso por essa parte de ser gay. Não pode ter a culpa e o peso de que eu sou gay e que isso vai ser um problema. Não enfrenta como problema, sabe? Enfrenta mesmo como uma... Não enfrenta, na verdade é uma coisa natural e acabou, assim. E que nada é realmente tão ruim quanto você imagina, quanto você pinta na sua cabeça que pode ser. Você vai ter problemas, a pessoa vai passar por grandes dificuldades, mas você sempre pinta um cenário muito pior do que realmente as coisas acontecem. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas tem uma saída. Sempre tem uma saída. Ela pode demorar, ela pode vir muito rápido, você vai ter que enfrentar o mundo. Não ter vergonha de ser quem você é, muda tudo na sua vida. E quando você abre o jogo, quando você passa a ser você mesmo, a vida fica muito melhor. O que eu preciso fazer na minha vida para me sentir melhor? E é isso que eu faço. Porque eu me aceito do jeito que eu sou gay e não tenho vergonha de falar, então não tem problema para mim. Hoje eu sei o que dizer, eu sei como me comportar, e hoje eu sei que me faz bem, e que eu sou completamente feliz assim, que não é problema nenhum. E o problema, na verdade, estava com eles, de não entender que eu não era como eles gostariam que eu fosse. Depois de você passar por esse período de dificuldade, de não saber o que fazer, é olhar para trás e ver que valeu a pena. As coisas sendo mais difundidas e mais claras e tendo exemplos positivos, quem discrimina ou quem tem algum preconceito, começa a olhar de outra maneira. Saiba quem são as pessoas que estão do seu lado, não subestime o amor das pessoas por você, sabe? Se você hoje é incapaz de se amar, olhe em volta e vê tanta gente que te ama e que quer que você seja feliz. Eu escolhi uma maneira de viver que não incomoda a ninguém. Se as pessoas olham pra mim e se incomodam, o jeito que eu andando na rua de mão dada, ou porque se eu tenho um trejeito afeminado ou não, eu gostaria que elas viessem me falar, porque eu adoraria bater um papo a respeito do que eu acho que é uma boa vida. A gente deve se preocupar muito mais em fazer o bem para a humanidade e estar feliz e ajudar o próximo do que tentar fazer um esforço de coesão para que todo mundo siga preceitos religiosos ou sociais ou alguma coisa estabelecida. Iguais e diferentes. Diante dessas duas verdades, como agir? Como construir políticas públicas? Como pensar a convivência humana? A experiência do projeto Unsqueer nos coloca diante de possíveis caminhos. A associação Unsqueer nasceu na França e quem foi idealizadora, fundadora da associação é uma artista plástica, Françoise Chaine. Ela é conhecida por ter criado a decoração da estação do metrô La Concorde em Paris para o bicentenário da Revolução Francesa. É muito interessante o trabalho dela porque ela tinha uma estação inteira de decorar e ela botou uma letra por azulejo, todo o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos na abóbora da estação. O texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos que ela botou na abóbora da estação é constituído por uma letra, um azulejo. Ela tirou toda a pontuação para forçar as pessoas, os públicos todos que passam por lá, a reaprender a ler. Porque como um quebra-cabeça, sem majúscula e sem pontuação, depois de 10 letras você está perdido. Em 2013,
continuando esses projetos de artista, onde que ela sozinha realizava tudo, concebia tudo e realizava tudo, ela chegou aqui no Rio de Janeiro para uma adoção de uma filha brasileira, e durante esse tempo ela realizou duas obras conhecidas aqui. Uma é o painel sobre uma fachada de um prédio na estação do metrô Siqueira Campos, primeira vez que ela saiu do metrô, finalmente, e entrou também numa comunidade que é Vidigal, a Praça Redonda, embaixo do Vidigal, foi realizada por ela. Trabalhou no mesmo tempo e aí começou essa ideia que vamos recuperar aqui para desenvolver os nossos projetos no Rio de Janeiro. Ela começou a trabalhar em comunidades para realizar muros, painéis que vão ser colocados num lugar público, definitivamente, e com o apoio, a ajuda e até o nome de quem participou. Começou a ideia do trabalho participativo. Tornou-se um princípio que a Associação Inscrir, que eu estou representando aqui, repete, como se fosse uma editora. Nós somos editores não de livros de papéis, mas de painéis de azulejos, e que trata de um texto ou de vários textos, o texto da Declaração Universal, mas também outros textos com elementos da Constituição Brasileira ou Maria da Penha ou outros textos fundamentais. Chegando aqui, Françoise me pediu encontrar o desembargador Ciro Darlan, com quem todos os sonhos abertos abrimos a possibilidade de realizar um projeto de grande porte. O projeto principal, temos agora vários outros projetos, era de intervir no máximo número de escolas públicas, mas privadas também, aqui no Rio de Janeiro, na ideia de criar um piloto que podia ser repetido em todos os estados do Brasil. O projeto montado, idealizado, pensado, concebido com o desembargador chama-se Inscrever os Direitos Humanos em 1 e 1000 escolas do Rio de Janeiro. Há mais de 1000 escolas públicas. Começamos por uma escola pública no centro, Praça Mauá, e foi um grande sucesso. Eu gostaria, finalizando, fazer uma multiconvite. Nós estamos uma entidade muito pequenina e precisamos sempre de boas ideias e de ajuda, mas estamos pouco estruturados para isso. No entanto, quem quer sugerir uma escola onde trabalhar ou outras entidades, porque vamos começar a trabalhar nas unidades da Dogars também e outras entidades com outro público completamente, estamos sempre muito abertos. Temos um site, www.inscrir.com, e uma página Facebook, Inscrir. Inscrir é difícil de pronunciar em português, é como inscrever em francês, pode só encontrar. Você fala dessa coisa das lideranças religiosas, você está falando, eu imagino, um pouco dessa visão fundamentalista, né? Daqueles que se dizem cristãos, mas praticam ódio, né? Aqueles que se dizem representantes ou que estão fazendo a leitura da Bíblia, sem entrar aqui no mérito da convicção religiosa de cada um. Mas eu digo porque, assim, pelo pouco eu comecei minha militância, minha trajetória política na Pastoral da Juventude, na Igreja Católica, na época ainda em Volta Redonda, uma igreja muito vinculada à teologia da libertação. Mas, para além disso, acho que do ponto de vista da cultura geral, e mesmo diante do que muitas igrejas e mesmo religiosas, a gente tem no Rio a Comissão contra a Intolerância Religiosa, a gente tem muita gente. E tem uma leitura histórica, se a gente pensar Martin Luther King, Mahatma Gandhi, né, mesmo se formos aos escritos bíblicos, o amor, né, o respeito ao outro é base fundamental. Né? E eu vejo, assim, na verdade, assim, esse discurso da intolerância, me corrija se eu estiver errado, muito vinculados àqueles que inclusive utilizam da Bíblia para constituir não relações religiosas que professam a fé, mas sim presas, né? São turmas que usam da fé do povo para se enriquecer. Sim. Em geral, essa coisa do ódio vem junto com a ganância pelo dinheiro. Eu estou dizendo isso porque acho que é importante, claro que você entende isso, né? E
eu consegui apreender do que você falava, que acho que isso é importante. Tem muita gente assim do bem, que tem convicção religiosa e que não pratica o ódio, né? Sim, sim. A que eu me referia eram alguns, né, que são fundamentalistas mesmo, né? E que utilizam da religião, tanto fazem mau uso da religião, né? Contra pessoas de boa fé, que são os seguidores, são os fiéis, né? Mas utilizam dos púlpitos para atender seus interesses pessoais, pelo poder, pelo dinheiro, pelo enriquecimento, e utilizam muito de discursos que são discursos de amoladores de faca, né? Eles não cometem um mal diretamente contra a população LGBT ou a população negra, mas propiciam que outras pessoas, no cotidiano, na vida material, ajam de forma discriminatória e assumam e reproduzam esses discursos lá fora, na vida social, né? Então, recentemente, um fundamentalista desses que detém um cargo parlamentar, em um discurso falou que a população negra, por exemplo, eram primitivos, né? Teve um discurso desse em púlpito, que veio depois a informação pela mídia, contra a população LGBT. Então, assim, tem N discursos que são assustadores, né? Gente, por exemplo, que não é fundamentalista religioso, mas que, utilizando desse discurso mais conservador, faz uma ode a quem praticou tortura. Né? A gente tem vivido um período muito sério, muito nefasto assim, da nossa história. O ódio vem ganhando força, né, na sociedade brasileira. No primeiro momento, quando eu tive contato com o preconceito de cara no meio acadêmico, eu me excluí. Eu me tranquei, eu fiquei dentro de casa. Eu fiquei afastada da faculdade mais ou menos um mês. Uma única professora sentiu minha falta e me mandou uma mensagem perguntando, e eu levei a situação a ela. No segundo ataque, no segundo episódio, eu não me excluí. Eu fui pra cima. Se quer guerra, vamos ter guerra. Se é pra atacar, a gente vai lutar. Então, tô me atacando e eu tô lutando. E tem muito apoio dessa professora. Eu procurei levar o tema para dentro da faculdade, para os alunos discutirem isso, para os professores levarem isso para a faculdade. Como eu falei, eu faço comunicação, então a gente aprende o discurso, aprende a construir um discurso, a construir um texto. Então levei isso para os professores abordarem os alunos com essa temática, para eles desenvolverem uma visão que não é trabalhada na faculdade. Então, eu sempre sou atacada virtualmente, o que é caracterizado como cyberbullying. Então, também conversei com professores de matérias que pegam como cybercultura para levar isso. Então, assim, eu comecei a me recusar a me anular. E eu falei assim, farei o que for preciso. Então, eu levei a temática para a faculdade, para os professores, alguns trabalhar. Eu bato de frente, eu não me aluno mais. E eu vi que eu tenho muitas pessoas que compartilham da minha causa, mesmo eles não tendo nenhuma deficiência. Mas assim, ainda é um barulho muito pequeno. Tem que ser um barulho maior. Eu tomei medidas judiciais com o último episódio que aconteceu comigo. Teve uma proporção muito grande, eu me assustei. Porque como no primeiro eu me anulei e ninguém sabia, no segundo eu fui comunicando a algumas pessoas e tomou uma repercussão muito grande, eu fiquei um pouco assustada. Mas eu me senti grata por eu receber mensagens de pessoas que eu não conheço, de mães que têm filhos pequenos com deficiência, e falando, se um dia meu filho ficar com medo de sair de casa, eu vou poder contar a sua história um dia, falar, olha, ela fez, então você pode ir também. Então, assim, é um ar limpo que faz bem, faz bem. A gente está caminhando para o final do nosso encontro. Se vocês, né, tivessem que dizer para quem está nos acompanhando hoje uma mensagem, uma reflexão
O que você diria, Érica, para quem está nos acompanhando hoje nesse nosso encontro? Como você começou a tocar antes, né, não existe esse diferente, né? A gente pensa hoje em termos de um respeito a essa diversidade étnico-racial, toda a diversidade, né, que contemple a sociedade brasileira, e justamente a gente não pensa no diferente, né? Por que o diferente é o negro? Se a gente pensar que o diferente é o negro, é porque a gente tem um padrão, né? Então a gente busca, né, repensar. Eu acho que esse espaço que você traz aqui de diálogo, de reflexão, é um espaço importante, né? A gente tem tido um silenciamento em torno da questão racial, então é muito normal não se falar sobre racismo no Brasil, então que outros espaços se abram, né, nas escolas, em espaços que a gente pode, nas famílias, né, nas casas, que a gente possa dialogar, possa refletir, né, e possa pensar alternativas, né, de superar essas discriminações, esses preconceitos, né. Eu acredito, né, como minha área de atuação em educação, que a educação tem um papel importante nesse contexto e que a gente consiga, né, construir juntos, né. Acho que é um momento muito propício, né, falar em tolerância nesse momento que a gente está pensando na construção de uma nova sociedade mais democrática. Eu acho que essa é uma temática muito atual e que tem que ser pauta também desses temas envolvendo a situação da política atual brasileira. Bacana, bacana. Giovana, diz pra gente aí, se você, esse encontro de hoje, o que você diria aí para essa turma que está nos acompanhando, nos assistindo hoje? Eu acho que a diversidade humana, ela faz parte da nossa característica, né? É uma característica nossa, essa diversidade toda. E a gente precisa aprender a conviver e a respeitar, né, essa diversidade do qual a nossa humanidade é composta. E para isso a gente tem que ter uma vigilância, porque o sistema ele é perverso. O sistema nos impõe padrões, o sistema nos impõe normas diversas. E a gente tem que tentar combater esse sistema para que a gente não reproduza no nosso cotidiano situações de discriminação, não reproduza discursos de ódio, não reproduza no nosso dia a dia ou transforme esses discursos de ódio em ação. Eu acho que essa é através da transformação educacional, através da transformação cultural, que a gente vai conseguir alterar, modificar no cerne do problema essa perversidade. Martin Luther King, pastor negro norte-americano, dizia num de seus discursos que o que mais o assustava, o que mais lhe causava medo, não eram aqueles que gritavam, né, proclamando ódio, não eram aqueles que praticavam a violência. O que mais o assustava era o silêncio dos bons. Então, para quem está nos acompanhando hoje, vamos romper o silêncio. Não dá para a gente achar que é normal, não dá para a gente achar que a gente vai construir um Brasil com liberdade, com fraternidade, do jeito que as coisas caminham. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Essas lindas mulheres guerreiras no Caixa de Pandora de hoje. Você sabe que o palhaço, quando ele tá ruim, ele mostra alegria para os outros. Mas quando ele vê alguém chorar, por dentro ele também chora. Meu nome é Maria do Rosário. Eu entrei no CAPS, fiquei lá 5 anos. Nesses 5 anos eu já saí, tive uma melhora.
que através dos remédios eu fico equilibrada. Eu tenho problema de depressão e síndrome de pânico, tem muitos anos, tem 42 anos. Quando eu era pequena, não tinha tratamento para depressão. Eu tomava sim remédio, mas para as convulsões que perante a depressão e a síndrome do pânico que eu tenho, eu dava convulsão. Eu tinha 8 anos na época. Naquela época, criança não era conhecido depressão, nem para criança, nem para adulto. Então, para criança era frescura, era manha, era preguiça. Então, eu sofri demais com esse preconceito. Só que a minha mãe, leiga no assunto, né? Não vou rotular não, vou criar do jeito que eu crio todo mundo. Mas eu apanhei demais por causa desse preconceito. Eu entrei lá por causa que eles pensaram que eu era um doido, um louco, mas eu só era um artista tentando me encaixar, tanto no meio público como no artístico, que é o meu ramo, né? Houve um problema em casa que eu tentei resolver de uma forma errada, né? Aí eu fui para a parte da ignorância. Aí, por causa disso, eu acabei caindo lá, mas eu também já estava escrevendo música, já tinha aquela rebeldia de um adolescente, né, em fase de crescimento. Mas só que as pessoas de casa não souberam me tratar, aí o negócio ficou feio, né? Mas não houve nenhuma agressão da minha parte contra ele, muito pelo contrário, eu tentava conversar para apaziguar as coisas. E nada se adianta, né? Nem se adiantou. Já teve uma menina que já falou, é doida? Você é doida? Eu falei assim, não. Simplesmente eu tenho um problema mental, uma doença mental, da qual eu preciso de tratamento, tomar remédios controlados, que controlando eu não vou atacar ninguém no meio da rua. Eu tenho às vezes um surto psicótico ou outro, como qualquer outra pessoa pode ter. Mas o que está acontecendo comigo é somente isso, entendeu? É uma coisa simples da vida. O que é a intolerância? É a incapacidade de conviver com o diferente. É preciso não me superestimar e nem subestimar os outros. A intolerância e a arrogância andam de mãos dadas, como diria Paulo Freire. Convidamos você a continuar este importante debate e desejamos que a intolerância e o ódio cedam lugar ao amor e ao respeito à diversidade. Até o próximo programa. Não existe uma forma só de ser homem, né? Existem múltiplas formas. Há homens que vão ser mais sensíveis, homens que vão ser mais durões, mais machões, né? Existem múltiplas formas também de ser mulher, né? Há mulheres mais femininas, mais delicadas, né? Pegando o jargão que foi muito divulgado em redes sociais, né? Recentemente, belas, recatadas e do lar, como também vai ter as belas desbocadas do bar, né? Então existem várias formas de ser mulher, né? E existe uma diversidade enorme da sexualidade. Quando a gente fala sexualidade, a gente não fala só da cama, né? Do fetiche sexual, do desejo, do afeto. A gente não fala somente dos corpos, a gente fala dessa complexidade toda que é a nossa construção do sujeito. Bom, eu, apesar de ser advogada, eu quis restringir minha fala, que a gente conversou um pouquinho antes, eu quis restringir um pouco minha fala, não como profissional de direito, não como jurista, tá? Mas como uma mulher trans. Eu vivencio, eu experiencio uma existência de mulher trans. É muito importante que a gente traga, a gente que vivencia essas realidades, a gente possa ser agente de mudanças na compreensão dessas desigualdades, das diferenças, tá? E tentar reduzi-las no nosso cotidiano. Sabe? Talvez a maioria que não saiba, não vivencie, não tenha vivenciado, não tenha experienciado as violências que são cometidas contra pessoas trans no dia a dia.
sabe? Acordar de manhã, por exemplo, e ser um evento ir na padaria da esquina, porque as pessoas vão apontar, vão rir, vão fazer chacota, sabe? Hoje, de repente, você está saindo de sua casa de manhã, sem nada demais, usando um moletom para ir à mercearia, buscar o pão de manhã, qualquer coisa, e um grupo de rapazes começa a andar atrás de você, xingando, te ofendendo, te humilhando, falando que você deveria estar morta. Porque é um tipo de violência que, embora não seja violência física, ela destrói o sujeito, destrói a capacidade emocional, psíquica do indivíduo. Isso, por exemplo, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, por exemplo, de me jogar no tijolo e falando que eu era uma desgraça, que deveria estar morta. Esse tipo de violência, há uma hierarquia de violências. De violências que falam que você pode existir se seguir determinadas regras, ou violências que falam que você não deve existir nunca. Tá? Obrigada. Eu não nasci deficiente. É uma deficiência adquirida por um acidente de trânsito que está sujeito a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter uma deficiência adquirida. O primeiro caso foi que quando no grupo da faculdade e tal, eu postei elogiando que eles colocaram um bebedouro no térreo, que até então era só nos vãos de escada e não dá para subir escada. Ali, muitas pessoas concordaram e muitas pessoas começaram a criticar, não entendi por quê. E eu recebi 3 mensagens. 2, me chamou muita atenção porque eu contei, foram 21 linhas só de xingamento. 21 linhas. Eu aprendi novos xingamentos, porque tinha alguns que eu não conhecia, achei muito interessante. E um outro ficou caracterizado como ameaça. Era de um rapaz, que ele falou que já que eu me sinto uma mulher normal, são palavras da pessoa, já que eu me sinto uma mulher normal e super independente, se ele me visse sozinha na faculdade, ele ia me jogar no chão para ver se eu conseguia retornar para a minha cadeira de rodas. Ou ele queria saber se eu era uma pessoa ou se eu era parecida com uma tartaruga. Então isso ficou caracterizado como ameaça. Entrei com uma ação judicial e a pessoa tem aquela medida cautelar que ela não pode se aproximar de mim, por questões de segurança. As outras meninas foram 12 linhas de xingamentos. Foram 2 garotas. Já contabilizei 3. Os outros foi esse ano, de 2016. Um foi quando abriu o período de rematrícula da faculdade. Eu nem tinha feito a rematrícula. Abriu o período de rematrícula, a pessoa se deu ao trabalho de me mandar uma mensagem. Ela não estava aproveitando as férias, ela estava preocupada se eu ia fazer faculdade ou não. Então mandou uma mensagem e eu simplesmente falei assim, gente, olha, não dei ideia, ignorei. E o último foi recentemente, foi no mês de abril, uma menina conseguiu achar meu WhatsApp e mandou umas mensagens um pouco diferentes. Eu namoro tem 7 anos. Ela conseguiu achar meu Instagram e achou uma foto minha com meu namorado. E ela veio questionar o fato de eu ser deficiente e ter um namorado. E o fato do meu namorado ser bonito. Ela falou que é bizarro um rapaz bonito namorar pessoas como eu. Eu cheguei à conclusão que pessoas como eu é completamente diferente de pessoas como ela. Mas não é pela minha deficiência. Não é porque eu ando numa cadeira de rodas. Não, não é isso. É porque pessoas como eu não praticam o tipo de discurso que pessoas como ela praticam. Então, isso eu achei a definição. Realmente, pelo que eu conheço meu namorado há 7 anos, ele não namoraria pessoas como ela. Tanto que ele namora pessoas como eu.